Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Então, estamos começando o terceiro episódio, entrevistando a nossa presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Tereza Cristina. Nós conversávamos no segundo episódio sobre as consequências da presença de uma acompanhante das pacientes parturientes, portanto, que estão na maternidade e que acompanham todo o procedimento cirúrgico, seja o parto normal ou uma cirurgia como a cesariana, e, invariavelmente, com a presença de um celular na mão, filmando e, enfim, registrando fatos que nem sempre são só da curiosidade da família no que se refere ao nascimento da criança, mas registro também, às vezes, algumas situações como a dificuldade de um residente em extrair o feto, que precisa ser ajudado pelo cirurgião, pelo obstetra condutor do procedimento. O mesmo acontece com anestesia, uma dificuldade de punção ou de intubação, que precisa que eles sejam ajudados pelo anestesista de plantão ali. Isso pode gerar dificuldade, complicações para o médico. Era este o teor da nossa conversa. A doutora Tereza Cristina estava nos explicando e deixando a mensagem muito importante para todos nós médicos que devemos registrar tudo o que está acontecendo no prontuário médico, principalmente quando se percebe que alguma coisa pode ter sido captada pelo acompanhante da paciente. Uma dificuldade qualquer, deve-se registrar que houve dificuldade por parte do médico, porque o residente é um médico, residente, portanto, em treinamento, que foi prontamente auxiliado pelo cirurgião obstetra de plantão ou pelo anestesista e assim por diante. Deixar tudo, como a doutora disse claramente, preto no branco, para que, se houver algum questionamento, o médico já tenha feito previamente a sua, através dos autos, através do prontuário, a sua defesa. É isso, doutora? Você quer completar mais alguma coisa nessa linha? Não só na parte cirúrgica, doutor. Hoje, eu faço pronto atendimento. Chega o paciente, chega o acompanhante. É incrível. A primeira coisa que eles pegam é o celular. Aí eu já percebo que eles já estão gravando. Então, já vem com o intuito de gravar. Continuo o meu atendimento, independente. Aí ele começa a interpelar, fazer perguntas, e aí eu sei. Aí chega uma hora que eu digo assim, eu não autorizei o senhor gravar. Estou gravando, tá assim, mas eu vou lhe responder. Vou lhe responder, mas quero lhe dizer que isso não pode passar adiante, porque eu não autorizei nem a minha filmagem e muito menos gravar. Eu estou no pronto atendimento, estou fazendo o atendimento e estou dando a minha conduta aqui. Se eu achar, e registro. Eu coloco na minha evolução. Porque é minha defesa. Lá adiante, se ele vai usar, como ele vai usar, a gente tem que se defender, né? A gente tem que fazer a defesa. Eu tive uma experiência, eu fazia sobreaviso num hospital, fui chamada pelo diretor técnico para fazer uma avaliação, tá, eu vou. Aí não demorou muito, isso era num horário de almoço, ligou uma pessoa. Olha, eu sou parente de fulano de tal, e eu queria... Não se identificou, só disse que era parente. Eu queria saber que horas a senhora vai estar lá. Aí disse, olha, eu acabei de ser acionada, sobreaviso, eu estarei lá, eu vou ver o horário, mas eu estarei lá para avaliar. Aí o colega tornou a ligar e disse, Tereza, o familiar é complicado. Tá bom. Fui lá, era no início, já no final da tarde, ele já estava me esperando, o diretor técnico, para conversar. Por quê? Ele disse, olha, o problema dele é que ele está falando já do vascular. Era um paciente hemofílico,
e que tinha feito um debridamento. Então, ele vai te fazer perguntas sobre isso. Aí, isso tá bom. E se eu posso chamá-lo? Você pode. Aí, ele começou, a primeira pergunta que ele fez, o debridamento que o fulano de tal fez, está certo? O senhor tem que perguntar para ele. Não estava no ato. Ainda vou avaliar o paciente. O senhor pediu primeiro para falar. Eu não sei o quanto tempo de doença, quais medicações ele toma. Então, primeiro, eu não conheço ainda o caso. Então, não posso emitir opinião nenhuma. O senhor tem que fazer essa pergunta para o cirurgião, não para mim. Tá. Acabou, conversamos, fui ver o paciente. Eu tenho um hábito, antes de, no sobreaviso, de ir com o paciente, de ver o prontuário. Porque eu quero saber se ele tem comorbidade, se é diabético, hipertenso, tudo isso eu vou atrás. Tá. Aí eu peguei toda a história do paciente. Ele já estava fazendo a medicação, antibiótico, estava com tudo. E o fator, ele já estava tomando, recebendo. E aí eu entrei. O dito estava lá. Ele era promotor. Que depois que eu vim saber que ele era promotor. Aí, quando eu me aproximei, eu tenho o hábito de perguntar como é que o senhor está se sentindo, o senhor já teve isso antes, como é que foi a queda. Então, eu já sei da história, mas eu quero saber dele, do paciente, né? Se ele está responsível, eu converso assim. Aí ele se aproximou gravando. Aí, nessa hora, eu não aguentei, né? Não aguentei porque eu já tinha tido uma conversa prévia com ele, e ele, como se achando um promotor, achando que ele estava acima, só que a responsável técnica naquele momento ali era um médico. Sim. E ele estava tendo toda a condução. Então, naquele momento, se me chamaram, era eu que estava sendo responsável. Aí eu disse para ele, não precisa, senhor, gravar, porque tudo isso que eu estou perguntando para ele, eu faço com meus pacientes. E eu já vi o prontuário, já sei que ele está sendo todo conduzido, inclusive fazendo o fator, porque o fator sai do Hemopa. Todo fator vem do Hemopa. Então, todos os hemofílicos são cadastrados nos hemocentros. Até porque, se ele for para outro estado, ele vai ter direito a receber, porque ele está cadastrado. Esse cadastro é nacional. Nunca mais ele apareceu para ver o tio. Então, só foi para dar carteirada, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que se impor. O médico não tem que se acovardar. Exatamente. Entendeu? Ele tem que se impor. Eu sou o responsável aqui. Eu sou o técnico. Então, ele não vai saber mais do que eu. Ele pode ser juiz, pode ser promotor, o que for. Ele vai saber na seara dele, mas não na minha. Então, Perfeito. Eu não dou a minha prerrogativa a nenhum. Quer dizer, a postura, o posicionamento do médico, a postura técnica, profissional, etc., faz uma diferença enorme, né? E isso, com certeza. Doutora Tereza Cristina, outro assunto que eu queria abordar com a senhora nesse terceiro episódio é sobre a questão do piso salarial do médico. Como é que a senhora, enquanto presidente do Conselho Regional de Medicina, vê esta questão? Haja vista inúmeras organizações sociais que surgem no dia a dia, que aqui aí eu falo agora como sindicalista, eu não vejo. O princípio da organização social são que não tenha fins lucrativos e que eu olho são empresas sedentas por resultado, por lucro, e inclusive explorando o trabalho médico. Isto é uma visão geral, há exceção, claro, a gente sabe, mas é isso que vem acontecendo e a demanda aqui no sindicato é cada vez maior. Nós continuamos achando que é fundamental se ter um piso adequado, que contemple as necessidades e as especificidades do exercício da função e da medicina, para que o médico continue preferindo o vínculo com o piso adequado à PJ tão explorada por estas empresas. Isto posto, eu queria ouvir o seu comentário a respeito desta necessidade, do que está sendo feito a nível de conselho, como é que o conselho vê, como é que o conselho influencia positivamente neste caminho de se conquistar um piso adequado e, na esteira disso, uma carreira de Estado para que o exercício da medicina
nos rincões do Brasil, possa voltar a ser atrativo pela segurança de uma carreira? Eu faço parte também da fiscalização, né? É algo que me fascina muito, porque eu vejo a realidade do colega que está lá no interior do interior, que a gente chama. E é triste a realidade. E, infelizmente, essa pejotização veio para desqualificar a medicina, porque realmente o médico fica assalariado, né, nas mãos de poderosos, e a gente está se vendo numa encruzilhada. O colega tem receio de conversar conosco sobre valores. Se a gente perguntar o salário, ele diz não, é o suficiente, ele não quer nem dizer quanto ganha, e muitas das vezes correndo risco, porque ele sai de um para outro, porque nessa pejotização você não tem direito a décimo, você não tem direito a férias, não tem direito a nada, só o teu plantão. Isso, trabalhou, ganhou. Não trabalhou, está fora. Né? Então, e se contrariar, está fora também. Se contrariar, pior ainda, está fora de tudo. Mas a gente acha que o médico tem que ser valorizado, como sempre foi. Então, essa valorização do médico é importante. As sociedades estarem em conjunto, tanto a AMB, os sindicatos, como os conselhos, estarem juntos pela valorização do médico. Essa desqualificação e valorizando, quer dizer, o teu preço é qual? Hoje em dia, eu tenho um especialista, eu troco o especialista e ponho um generalista. Não estou desqualificando o colega que acabou de se formar, não é isso. O problema é que nós precisamos do especialista. Tem momentos que você precisa de um especialista, porque ele sabe domina aquela parte técnica que ele acabou de sair de uma faculdade e a gente não tem domínio. Nós não temos domínio. Lógico que a gente vai se aprimorar. Por isso que o conselho pede que você faça uma residência, que você se prepare, faça o estágio, vá fazer a prova de título de especialista, que você fique estagiando, porque nós precisamos de aprimoramento. Né? A medicina você vai estudar continuamente. Até o momento que você está atuando, você tem que estar estudando, senão você fica para trás. Então, é a valorização e é o que eu não vejo dentro da pejotização. E aqui no nosso estado está cruel. Né? É muito triste, é lastimável, e a realidade que está vendo é tipo assim, cumpra-se. Se não está satisfeito, saia. Né? E não importa a sociedade, não importa a comunidade. O atendimento tem médico, não importa o que ele é. Tem médico, é o que serve. E eu discordo disso. Eu discordo porque a sociedade pagamos nossos impostos, e muito, com preços altíssimos. Então, a gente tinha que ter as boas condições de saúde e educação. Mas um povo sem saúde e sem educação é fácil de manipulação. Infelizmente, é isso que nós estamos vivenciando. Existe informação segura deste governo? Nós começamos um governo agora, né, neste ano, que tenha interesse ou intuito de prestigiar a construção de uma carreira de Estado para médico? É do conhecimento do Conselho Federal de Medicina? Há alguma articulação que aponte para que isso se torne uma realidade? Porque isso é um anseio antigo, é uma coisa que a gente sempre perseguiu e tivemos sempre muita dificuldade, inclusive com o Revalida, que é um assunto que a gente vai abordar mais à frente, que aponta exatamente para a desvalorização da carreira médica. Né? Quando você analisa todos esses aspectos, você dá a impressão de que o governo não tem interesse nisso. Como nós começamos no governo novo agora, eu queria saber se há algum aceno da parte dele no sentido de construir realmente uma carreira de Estado para atender esses lugares
tão distantes e que, inclusive, já adiantando a questão do Revalida, atenderia os médicos, inclusive os médicos estrangeiros que vierem para o Brasil e que atuam no Brasil e que, se regularizados, teriam condições de concorrer a uma carreira de Estado, tendo segurança, portanto, e não esse período breve de atuação deles nesses lugares, que, se não me engano, agora são 2 anos inicialmente, renováveis por mais 2, depois encerra. O Conselho Federal de Medicina sempre ele foi articulado para ter o diálogo. E o nosso presidente, doutor Irã Galo, ele não parou com isso. Então, sempre ele está conversando, ele já conversou, o presidente Lula estava fora, então ele foi até ao vice-presidente. Então, esse diálogo, o Conselho Federal de Medicina tenta o tempo todo tentar resolver, tentar ter essa carreira. E quanto às escolas médicas e o Revalida, né, em relação às escolas médicas, porque o Revalida fica por conta das universidades. Né? Aqui nós temos a UEPA e a Federal, que faz. E ele sempre está prezando pela a boa prática dentro das escolas, que dê condições para os colegas que vão se tornar colegas, né, os acadêmicos, os professores que tenham uma boa qualificação. Então, não é qualquer escola, não é a abertura desenfreada de escola e que não vai dar qualidade de ensino adequado. E esses colegas que vêm de fora, a grande preocupação, aonde se formou, como se formou, qual a prerrogativa? Porque as nossas necessidades no Brasil não é a mesma que ocorre na Argentina, não é a mesma que ocorre no Peru. Então, por isso a necessidade do Revalida. É justo isso. Então, quando você abre essa prerrogativa, você está abrindo, você não sabe qual foi aquela formação, como foi aquela formação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem muita dificuldade, porque quando venho para o Revalida, o registro, Cuba não quer nos informar se aquela escola, se ele se formou naquela escola. E ele não quer informar. Antes a gente tinha ajuda do Ministério da Embaixada, desculpe, foi da Embaixada. Hoje a Embaixada nem isso informa. Então, é médico? Cursou quantos anos? Né? Então, isso é importante para nós. Então, por isso que a gente bate na tecla. O Conselho Federal bate na tecla. A gente entra na justiça. Quando a gente pega algum médico, né, as fiscalizações, que não está registrado, que não está pelo Ministério da Saúde, é denunciado. É denunciado e a gente vai até as últimas, e já tivemos várias glórias no sentido de não poder ficar atuando. Assunto muito interessante, e nós vamos encerrar esse 3º episódio e continuar com este assunto no 4º episódio, entrevistando aqui a doutora Tereza Cristina, presidente do nosso Conselho Regional de Medicina.